Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não! Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Agora, andando um pouco nessa história, porque a galera que não se lembra assim, o Landim seria a informação que a gente teve do lado de cá. Não, essa chapa vai chegar com o Valim, presidente, e o Landim, vice-presidente. Foi lançada a chapa. E aí tem a questão da possibilidade de impugnação por tempo de sociedade do clube. Vida associativa, né? Surge o Bandeira e é o presidente. E era um plano B na mão. Com o Dr. Walter, né? Como Dr. Walter... vice-presidente. Walter D'Agostino. D'Agostino, Quando que você pensa assim, cara, agora você é presidente do Flamengo e por que você toma essa decisão? Então, assim, na verdade, a chegada do Valim, quem acabou chamando o Valim fui eu, porque eu tinha uma gestora de recursos e estava estruturando um fundo de private equity para a área de petróleo, e o Valim também estava fazendo isso junto com o Eleazar de Carvalho, que também tinha sido presidente do BNDES. Ele também estava montando um fundo semelhante, e a gente estava batendo papo lá no meu trabalho um dia, e ele falando que tinha saído do BNDES e tal, e que o sonho dele era ser presidente do Flamengo. Então, quando essa turma me chama e me convida para ser presidente do Flamengo, eu digo assim, gente, eu não consigo ser, mas olha, eu tenho um ótimo nome, porque o cara não só quer, como diz que está com a vida estruturada agora, que ele está se aposentando do BNDES, que é o Valim. E aí a gente liga, chama o Valim aceita, né? Mas o Valim coloca uma condição. Ele falou para mim, já que você está me convidando, você vai ter que ser meu vice. O problema é que naquela época, pela vida que eu estava atribulado, eu sabia que eu não ia poder ter uma dedicação muito grande para o Flamengo e tal. Eu ia ter que fazer por tempo parcial, algo que eu poderia ser sendo um vice-presidente e tal, dedicando algumas horas por dia da minha vida. Mas não, eu tinha uma empresa, estava tocando minha própria empresa de petróleo e tudo, e eu não tinha condição de me dedicar 100% do tempo, e presidente precisaria. Mas para ser um vice-presidente, acho que até daria, e aí acabei aceitando a condição lá que ele impôs para mim, né? No final acabou acontecendo isso que vocês falaram, né? A gente precisou achar um nome de alguém. Tinha o próprio Valim que indicou o nome do Eduardo, que era colega dele lá no BNDES. Perguntou para mim, eu não conhecia muito bem o Eduardo, mas eu conhecia muito o irmão dele, que tinha entrado na universidade junto comigo, feito os 5 anos de engenharia junto comigo, tinha saído, tinha trabalhado na Petrobras a vida inteira junto comigo. O irmão do Bandeira. O irmão do Bandeira. E foi, inclusive, ele trabalhava comigo na Petrobras Distribuidora. Quando eu era presidente lá, ele era o meu gerente de comunicação. Caramba! Eu levei ele para ser meu gerente de comunicação na Petrobras Distribuidora. A gente era muito próximo. Eu falei assim, olha, eu conheço a família, essa aqui é uma família de rubro-negros e tal, e apaixonados também e tal. E aí, mais do que avalizei o nome do Eduardo, apesar de não conhecer pessoalmente o Eduardo, quer dizer, conhecia assim de vista nas festas do irmão, da casa do irmão, né? Assim, eu conhecia. Mas assim, e acabou que ele reunia, vamos dizer assim, as condições estatutárias para poder ser presidente, e entrou. Walter, né? E aí formamos aquele grupo ali inicial ali durante os 3 anos. Agora, você me perguntou quando é que foi que eu resolvi ser presidente. E por quê? Porque aí passa o tempo. Então, assim, então, eu acho que é bom contar. Assim, cada um tem sua perspectiva de como foi a história, né? Da formação. Não, assim, não é só do racha, é da estruturação, vamos dizer assim, da gestão do clube. Acho que a gente passa ali com 3 anos, onde a gente tem uma fase inicial, onde a gente precisava claramente recuperar as nossas receitas. A gente cresceu razoavelmente as nossas receitas, precisava renegociar dívidas. Fomos renegociar as nossas dívidas e pagar alguma coisa das dívidas, em parte renegociando o valor das dívidas, e estruturando o clube, e a gente meio que sai para perto de 400 e poucos milhões, de 212. A gente reverte, vamos dizer assim, um prejuízo líquido que eu acho que em 2012 tinha dado 63 milhões, imagina, 750 milhões de dívida e com prejuízo líquido todo ano de mais de 60 milhões. De acréscimo, né? De acréscimo, negócio de maluco, né? Assim, então, assim, a gente precisava segurar a onda e tal, fizemos aquela primeira gestão, e aí teve aquela discussão famosa do racha, que o Valim era o acordo que tinha, que não foi cumprido. Sem reeleição. E claro que eu fiquei ali do lado do Valim, porque participei dessa discussão toda. Era uma questão até moral que eu tinha com ele de fazer, além de entender que o Valim era uma pessoa muito bem formada e tudo isso, e queria. Então, assim, aceitamos.
Só que a gente acabou que ficou de fora. E ali, vamos lá, aquela beleza que vocês viram lá da foto da Chapa Azul, tudo isso. A primeira coisa para saber é o seguinte: teve muita gente que foi importante porque emprestou o nome ali para a Chapa Azul. Mas, assim, de fato, quem participou daquele movimento e que foi reagaçar a manga e trabalhar... botar a mão na massa mesmo. Foi a minoria, tá? Assim, até porque eu entendo, as pessoas têm sua vida pessoal e tal, e têm que cuidar da sua vida. Mas foi importante pelo, vamos dizer assim, apoio moral, pela credibilidade que eles passavam, vamos dizer assim. Essas pessoas que estão aí à frente dos negócios, elas vão tomar conta. De fato, aquele negócio da Chapa Azul, ele deixa de existir no final do primeiro mandato do Eduardo. Você tem um racha ali, e o que você tem ali é um outro grupo que não tem muito a ver com aquele grupo que, principalmente o grupo que tinha mais mão na massa na Chapa Azul. Você vê que o Gustavo, por exemplo, que é um cara fundamental hoje para o Flamengo, que é o cara que cuida, por exemplo, de todas as receitas de marketing, que deu esse salto gigantesco que o Flamengo deu, ele também saiu do processo, né? Então, assim, você passa 3 anos, acabou aquilo ali, assim, um pedaço do que foi. E quando a gente volta em 2019, ali já não tinha mais nada. Ali o que houve foi um novo movimento. E foi um movimento que a gente chama de Uniflá. Na verdade, quem está na gestão, é uma falácia dizer, quem ficou na gestão é antiga, a Chapa Azul, esquece. A proposta que eu tive na montagem da chapa Uniflá foi uma outra. Foi de tentar unir de novo o Flamengo com todas as pessoas do passado que já trabalharam e queriam trabalhar. E eu assumi a responsabilidade de dizer, não, eu que estou escalando esse time aqui. Entendeu? A responsabilidade é minha. Não é mais a Chapa Azul, é uma claro que não. coalizão ali de ali força. Foi uma tremenda coalizão. E eu acho que a gente viveu esses últimos 6 anos em cima... e que foram, desculpe dizer aqui, mas assim, falando francamente, foram os anos realmente de sucesso do Flamengo. Eu acho que, se você olhar sobre todos os aspectos, o Flamengo, ele esteve sob a gestão da união do Flamengo, de diversas forças do Flamengo. E essas forças que a gente quer continuar unidas e não mais segmentadas com viés, vamos dizer assim, de um pequeno grupo ou de um grupo mais elitista, entendeu? Com a nossa chapa com o Rodrigo Dunche. Quer dizer, eu acho que o Flamengo ele só leva adiante, ele só conseguiu ter esse sucesso que ele teve porque ele, de fato, abraçou um processo de união e não de segmentação e de elitização, seja de qualquer grupo que seja, entendeu? Assim. E eu acho que esse é o grande sucesso. E eu acho que é essa marca que a gente deve tentar continuar a levar adiante. Então, eu acho que essa é uma das grandes coisas do Rodrigo, porque o Rodrigo, ele é um sujeito que vive o clube há anos. Ele conhece o clube. O Rodrigo nada na piscina, ele convive com todos. Ele tem participação. Rodrigo Dunche, ele tem participação em todos os esportes. Ele frequenta o vôlei, ele frequenta o basquete, ele vai nas competições de natação, ele vai em todas as competições de remo. Eu não vejo, assim, outros candidatos fazendo, não tendo feito isto uma vez sequer ao longo deste mandato, entendeu? Então, assim, eu não me lembro, pelo menos, entendeu? Então, assim, isto é muito importante. Eu acho que, assim, você ter a união do Flamengo, o Flamengo é feito de sócios, tem sócios que são focados, claro que são torcedores na sua grande maioria do Flamengo, mas são focados na vida social do clube. Sim. Então, assim, você se preocupar com a estrutura, a infraestrutura do clube, da Gávea, é fundamental. Porque, assim, quando eu cheguei no Flamengo em 2019, gente, assim, o Flamengo era uma cidade deserta, porque aquilo é muito grande, são mais de 70 mil metros quadrados, e aquilo era deserto. De nada, né? Você não tinha, assim, a área de esporte olímpico estava arrasada ali. Então, eu pego como exemplo, assim, judô. Nós tínhamos quantos atletas do judô inscritos, para competir pelo Flamengo? 3. Hoje tem mais de 60. Se você for ver, assim, a virada dos esportes ginástica olímpica, se você vai em todos os esportes, o clube natação, fervilha, natação. Né? O Flamengo voltou a ser campeão de natação, coisa que não era há 20 anos no Flamengo.
O Flamengo, assim, em todos os... O Flamengo voltou a ganhar no Remo, gente. O Flamengo tem uma história, o clube de regatas do Flamengo. O Flamengo perdeu 6 anos seguidos no Remo. Assim, depois que a gente entrou, a gente ganha tudo no Remo. Estamos ganhando tudo. E pra galera que tá ouvindo assim, tem muito torcedor, não, mas fala de futebol, a gente vai falar de futebol. Mas vamos chegar no futebol. Vamos chegar no mas futebol. Mas o clube é um todo mesmo. O clube é um todo. Mas assim, vamos chegar no futebol. Então vamos pegar no futebol. Gente, assim, é claro que a gente quer ganhar sempre mais. A gente quer ganhar mais, é óbvio que a gente quer ganhar mais. Mas eu falo para as pessoas o seguinte, e óbvio que eu gostaria de ter ganho mais ainda, mas assim, eu falo assim, a Libertadores existia há 58 anos, quando eu me tornei presidente do Flamengo. Com esse processo de união do clube que a gente conseguiu estruturar, e a gente indo a uma final em 58 anos. Nesses 5 anos de Libertadores, ainda não terminou essa e a gente pode ir para o final. Mas assim, nesses 5 anos, nós disputamos 3 finais. E ganhamos 2. Se a gente pegar campeonato brasileiro desde que ele foi estruturado em 71, não vamos pegar esses fakes que foram agora, campeonato fake que foram agora Taça Brasil e outras coisas. Porque se a gente pegar isso aí, vai até facilitar mais ainda a minha estatística. Mas pegando só de 71 para cá, você tinha 48 anos de campeonato brasileiro e você tinha 6 títulos do Flamengo, mesmo considerando a era Zico, nosso Deus Zico, entendeu? Assim, nós tínhamos tido a geração ganhou 4, né? Ganhou 4. A gente tinha 6 títulos, então 1 a cada 8 anos. E o Hexa demorou 18 anos, né? 1 a cada 22? 8. Nós estamos aqui há 5 anos e ganhamos 2, então isso, 1 a cada 2,5. Se a gente pega campeonatos cariocas, o Flamengo começou a disputar em 1912 até 1918, tem lá 117 anos, tinha 34 títulos. É um pouco menos de que 1 a cada 3 anos. De lá para cá, a gente ganhou 2 a cada 3 anos. Ganhamos 4 dos 6. Isso. E pela primeira vez na história do futebol carioca, um time disputou 6 finais seguidas. Nunca ganhou. Então, assim... Tivemos Supercopa, tivemos Você falou Recopa. De um levantamento sobre presidentes vitoriosos da história do futebol brasileiro. Que você teve viu. Recentemente um pessoal independente aí da Pluri, que falou assim que, na verdade, essa gestão assim, que eu estou, na verdade, representando nesses 5 anos, eu como presidente, ele fala lá que a gente é a 5ª maior, vamos dizer assim, de sucesso no futebol. Assim, a maior é a do presidente do Santos, que ficou 26 anos como presidente do Santos na época do Pelé. Então, assim, mas se você for ver todos os outros que estão na nossa frente, né, os outros 3 que estão na frente, são assim, pessoas que ficaram 14, 15, 16 anos à frente do clube, né, e a gente está aqui só há 5 anos e meio. Então, assim, claro, gente, que eu gostaria de ganhar muito mais e a gente trabalha para ganhar muito mais. Mas, assim, os resultados do futebol do Flamengo, eu acho que, assim, em termos de um curto espaço de tempo como esse, nunca foram tão grandes. Nem mesmo nas épocas mais importantes. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!